Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 81 de Língua Portuguesa, 8º ano. Para nossa aula, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, que será muito útil para que você faça as anotações referentes ao nosso estudo. E o assunto hoje será a parte 2 da revisão dos sinais de pontuação. Então, na aula anterior, nós estudamos alguns sinais e deixamos alguns para esta aula de hoje. Os objetivos propostos para a aula são relembrar os sinais de pontuação e seus respectivos empregos e empregar corretamente os sinais de pontuação. Muito bem, então, relembrando vocês, daquela parte inicial que a gente já teve anteriormente ali, que os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coesão e a coerência dos textos, Eles vão representar pausas e entonações da nossa linguagem oral e também vão conferir clareza ao texto quando eles estiverem bem empregados. Se a gente pega um texto sem pontuação, esse texto ele não tem clareza, ele fica sem coesão, sem coerência e a gente precisa fazer um esforço enorme para poder entender o que está escrito, para poder atribuir significado. E mesmo assim, se o texto não apresenta sinais de pontuação, nós podemos atribuir significado diferente daquele que a pessoa que escreveu quis dar, não é mesmo? Pode gerar uma duplicidade de sentidos, que seria uma ambiguidade. Então, ele tem uma função muito importante, o uso dos sinais de pontuação, que é dar essa clareza para o texto, é deixar esse texto coeso e coerente. Hoje, então, nós vamos conhecer o emprego das aspas, dos parênteses e também do travessão. Muito bem, o uso das aspas, pessoal. Esse sinalzinho aqui, que são os 2 risquinhos que a gente coloca no início de uma palavra ou de uma frase, depois lá no finalzinho quando a gente quer fazer o fechamento, Então, as aspas, elas representam um recurso, gráfico, que é empregado em forma de pares, sempre dois risquinhos. E a gente vai utilizar as aspas para abrir, a primeira é usada para abrir e a outra para fechar o discurso. Então, é um sinal de pontuação utilizado aí na produção textual quando você quer dar ênfase para palavras ou até mesmo expressões ou ainda uma frase toda, Além de servir também para indicar quando eu estou fazendo uma citação. Quando eu estou usando uma frase de outro autor, eu preciso deixar essa frase entre aspas, porque essa frase não pertence a mim. Se ela pertence a outro, eu coloco ela entre aspas. Muito bem. Tá. Quando que eu vou usar as aspas, Aqui a professora colocou algumas situações em que o uso das aspas se faz necessário. Então, primeiro, para enfatizar discursos, quer dizer, eu quero dar ênfase naquela palavra. O chamado cancelamento está na moda no Brasil. Então, eu estou ali atribuindo uma ênfase para a palavra cancelamento. Coloquei essa palavra entre aspas. Eu quero destacá-la. Também, se eu fizer citação, então, vamos investigar incansavelmente, disse o delegado. A fala ali pertence ao delegado. Então, eu, na verdade, transcrevi essa fala, de forma direta. É a fala dele, tal qual ele disse. Vou também colocar essa fala entre aspas. Ou ainda para indicar que a palavra é um estrangeirismo, Então, eu usei o estrangeirismo, eu coloco ele entre aspas.
Vou fazer um test drive antes de comprar o carro. Então, como test drive não é uma palavra da nossa língua, coloquei ali entre aspas para mostrar, né, que essa palavra é um estrangeirismo, ela foi incorporada já à nossa língua, a gente usa, mas ela está escrita em inglês. Então, também, né, eu posso estar colocando essa palavra entre aspas. Neologismos também, vou stalkear meu amigo nas redes sociais. O neologismo, né, trata-se de uma palavra que você cria a partir de outra que já existe, né? Então, stalkear acabou virando um verbo já na nossa língua portuguesa. Então, eu coloco também esses neologismos entre aspas, gírias, né? A festa não vai mais rolar. E a professora esqueceu de colocar as aspas ali no rolar, né? Porque não vai mais rolar é uma gíria, quer dizer que a festa ela não vai mais acontecer, né? Então as gírias empregadas nos discursos escritos também devem vir separadas entre aspas. Citar obras, Dom Casmurro é uma obra-prima da nossa literatura. Então, o nome do livro é Dom Casmurro, é comum então que eu coloque, né, o nome dos livros que eu estou escrevendo, vou colocá-los entre aspas. Os parênteses, pessoal, que também, né, são utilizados aí de uma forma bem importante e que poucas pessoas sabem, na verdade, a função dos parênteses ou sabem empregar corretamente, né, os parênteses dentro de um texto. Então, eles são usados para dar explicações adicionais e, de repente, eu quero colocar aquilo de uma forma mais isolada, mais separada, né? Para fazer observações, comentários, reflexões. Então, seguem aí alguns exemplos, né? Do uso dos parênteses, que seria aquele sinalzinho ali, né? Parece uma meia-lua, né, que a gente usa no começo para abrir o discurso e depois no final para fechar o discurso, né? Fernando Pessoa, aí o que eu coloquei ali entre parênteses? O ano de nascimento e de morte do Fernando Pessoa. Foi o maior escritor do modernismo português. Então eu quis dar ali, né, fazer uma observação acessória, colocando a data de nascimento e de morte dele, né? Então, isso aqui ficou entre parênteses. Veja, se deixasse sem nenhum sinal de pontuação ali, ia ficar esquisito, né? Esses números ali pelo meio. Então, isolei dentro dos parênteses. Segundo exemplo, há pessoas, e este é o meu caso, que adoram ir ao cinema. Então, a pessoa quis fazer um comentário ali no meio, né, da frase. Aí, ela deixou esse comentário entre parênteses. Grandes escritores, como Machado de Assis e Guimarães Rosa, devem ser lidos em todas as escolas do Brasil. Então, como Machado de Assis e Guimarães Rosa, entre parênteses, porque também, né, a pessoa quis fazer ali uma observação. Quando eu tiro da minha frase o que está entre parênteses, veja que não fará falta, ó. Grandes escritores devem ser lidos em todas as escolas do Brasil. Há pessoas que adoram ir ao cinema e Fernando Pessoa foi o maior escritor do modernismo português. Então, aquilo que está entre parênteses realmente, né, é uma informação a mais, adicional, é uma explicação, uma observação, um comentário, né? E se eu retirá-lo da frase, não vai prejudicar o sentido. E o uso do travessão, pessoal? O travessão, ele tem algumas funções. E uma delas, talvez a principal, né, onde vocês mais observam o uso do travessão, é para indicar falas, ou seja, num diálogo, num discurso direto. Também ele é usado para substituir a vírgula ou os parênteses. Quando a gente escreve um aposto, por exemplo, né, esse aposto pode vir entre vírgulas, pode vir entre parênteses ou ainda separado por dois travessões. E também pode substituir os dois pontos lá da fala do narrador, né? Então, são várias situações do emprego do travessão.
Então, olha lá, o maior problema do Brasil tem nome, a desigualdade. Então, ali ela veio, né, separando do restante da oração para dar um destaque. Né? Poderia ser uma vírgula também? Poderia, mas de repente o uso do travessão ali dá um destaque maior. Em São Paulo, a cidade das multidões, muitas pessoas se sentem isoladas. Ali eu tenho um aposto, né? A cidade das multidões. E aí eu isolei esse aposto entre travessões. Um poema é feito de palavras, versos e, claro, muito ritmo. Poderia ser uma vírgula? Poderia, né? Mas ia ficar cheio de vírgulas ali, então uma opção é fazer ali essa separação com o travessão também, sem problema algum. No discurso direto, né, que é onde a gente mais vai observar o uso do travessão. Então, para introduzir a fala de cada interlocutor, cada pessoa que vai falar, cada personagem diferente que vai falar, vai numa linha com o seu travessão, né? Então, se você vai escrever um texto organizado em discurso direto, você tem que ficar atento porque a estrutura é essa daqui. Então, olha lá. Que tal irmos por este caminho? É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada desse mapa. Esquece, vou tentar seguir as indicações das placas. Bom, é nítido aqui que duas pessoas estão conversando, estão dialogando. E aí eu fui transcrever esse diálogo, né? Fui escrever isso no papel e precisei organizar esse discurso. Então, cada vez, né, que um deles fala, vai numa linha com um travessão. Então, essa aqui é a função do travessão sendo empregado nos discursos diretos, né? Nos textos em que aparecem falas diretas. Também, pessoal, para intercalar discurso direto ao discurso indireto. Vocês sabem que o discurso indireto ele é feito pelo narrador do texto, né? Pelo narrador da história. E o discurso direto é as falas das personagens. Então eu quero intercalar aqui uma coisa com a outra e eu posso, né, na mesma linha intercalar, mostrando ali, separando, na verdade, o que é fala de personagem e o que é fala de narrador. Então, o que vier intercalado pelo travessão vai ser fala do narrador. Vamos observar aqui, ó, é a mesma fala anterior, mas agora tem um narrador aí dando algumas explicações. Que tal irmos por este caminho? Sugeriu a mulher. Então, primeiro veio a fala dela, que é uma fala direta, mas depois o narrador, né, ele resolveu dar a explicação dele e dizer que quem falou isso foi a mulher. Então, essa separação ali pelo travessão e esse pedacinho final aqui pertence ao narrador. Diz-me só uma coisa, interpela o marido. É isso que o mapa está mostrando? Então, fala direta do marido, mas o narrador lá no meio, né? No meio da frase, o narrador vai dizer agora quem está falando. Então, agora é o marido. Então, esse pedacinho aqui do meio pertence ao narrador e veio separado ali, intercalado pelos travessões. Não, mas não entendo nada desse mapa, responde a mulher, já cansada de andar às voltas. Então veio primeiro a fala dela e a explicação do narrador. E por último, esquece, vou tentar seguir as indicações das placas, que é novamente uma fala, né? Então aqui foi para mostrar como que a gente pode usar também esse travessão intercalado às falas diretas, porque toda vez que a gente vai escrever um texto e esse texto está escrito em discurso direto, a gente vai precisar saber usar corretamente o travessão, né? Tanto nas falas diretas das personagens, quanto no meio de uma fala, né?
para mostrar que daí é o narrador dando algum tipo de explicação, ok, pessoal? Então procurem observar quando vocês fizerem também leitura de livros, né? E nesses livros tiver discursos diretos, vocês vão observar, né, esse tipo de estrutura aí, tá? E o uso, né, desse sinal de pontuação. Muito bem, então hoje fechamos aqui essa parte, né, da revisão dos sinais de pontuação. Espero que essas duas aulas elas contribuam mesmo, de fato, para que você utilize corretamente os sinais de pontuação. Não esqueça que todo texto escrito ele precisa, né, de sinais de pontuação. Então vai lá nos exercícios agora, colocar tudo isso em prática para poder fixar bem esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!